e também ligada à política. E precisamente por ser alguém destas duas áreas e ainda possuir uma mundividência que acho que é, para todos nós, sempre muito interessante, resolvi convidá-lo só para termos uma conversa. Uma conversa em que, inicialmente, espero que consiga minimamente despertar a vossa atenção e que, com o tempo, também gostaria que, aos poucos, alguns de vocês pudessem intervir, participar, expressar a vossa opinião, pôr as vossas perguntas, enfim, fazerem aquilo que bem entendem. Desde que se mantém este clima maravilhoso que está neste momento, que as pessoas ouvirem-se perfeitamente umas às outras. Ouvir o professor Edgar, andar aqui de um lado para o outro e coisas assim. Também pode versar sobre religião, também, sem dúvida. O que eu ia dizer, ia pedir mais, se houver algum aspecto da conversa em que vos fuja algum conceito, em que não estejam a perceber não uma palavra, mas um determinado contexto, era muito importante que não deixassem passar. Exijam, se quiserem que vos falo assim, exijam compreender aquilo que vamos falar, o melhor possível. Agora, não é por não percebermos uma palavra que vamos estar a interromper, certo? Mas é quando não se perceber um contexto, quando não se perceber alguma coisa, pedir esclarecimento. É muito importante. Porque isto só faz sentido se servir para acrescentar alguma coisa a cada um de nós. Não vou estar a puxar do currículo do doutor aqui para vos impressionar. Basta-vos dizer que eu não traria cá alguém que não fosse com a qualidade que este senhor nos pode dar. Doutor. Posso começar? Pode começar já. Eu chamo-me Vítor. Não disse Vítor? Não, Vítor Manuel Cepeda Mangerão. Bem, é só para identificar a criatura. Já não exerço advocacia neste momento, mas fui advogado uma data de anos. Pronto. Os advogados são uma espécie de gente, quando as coisas não correm mal, ou quando eles não desmerecem da sua nobilíssima função, são uma espécie de gente a quem é proporcionado contactos, conhecimentos, experiências de vida muito variadas, como devem pensar. Isto, se for um advogado, segundo aquela ideia que nós temos do advogado que estuda na Faculdade de Direito uma série de matérias e depois fica aberto a tratar de processos, de casos, em relação a cada uma dessas matérias, em princípio. Hoje, cada vez mais, na advocacia, como noutras áreas profissionais, há uma grande especialização. Eu falo do advogado, o clássico. Se quiserem, até o advogado de província. Tem muito a ver com uma antiga função também dos médicos. O médico de província, o médico de família, era alguém que hoje um bom médico do centro de saúde está a tentar corresponder, ou deve corresponder um pouco a esse paradigma. É alguém que, para lá das questões de saúde, se torna às tantas amigo, conselheiro em algumas questões, ajudante de solução de problemas que possam surgir. Pronto. Isto com os médicos como com os advogados. O melhor do meu currículo, era aqui que eu queria chegar, com este preâmbulo, o melhor do meu currículo tem a ver com ter sido advogado. E advogado muito deste género. Foram muitas as vezes em que andei por Lisboa e por outros sítios e pelo estrangeiro, mas no fundo o meu estatuto é essencialmente alguém que entre Aveiro e Coimbra e Lisboa e até em Albergaria, onde a minha mulher foi professora aqui nesta escola há uma data de anos. Alguém que, portanto, foi aprendendo e foi vivendo. E é engraçado que isto não é uma aula, não é um debate, é um encontro. E eu gostaria muito que fosse um encontro de conversa tão informal quanto possível para ser autêntico. Não há aqui objetivos muito grandiosos a atingir em termos pedagógicos ou em termos científicos. O principal objetivo é vivermos uma pequena experiência de ambiente de à vontade e coloquial. Pronto. Postas as coisas nestes termos, eu diria que não preparei de propósito. Tenho alguma experiência de reuniões, de encontros e tal. Não propriamente destes. Nunca estive assim à frente de uma plateia deste género e tenho a minha timidez também vencida lá fora. Não pensa que é
só entrar aqui, não. Também estou, não digo nervoso, mas numa certa expectativa. E premeditadamente, como já fiz de outras vezes, cada um tem a sua maneira de ser, a sua forma de raciocinar, e o seu conhecimento próprio, como é que eu sou quando estou em certas situações e tal. Pronto. E com aquilo que conheço-me, disse, não vou preparar a introdução de maneira nenhuma. Deixo ver a malta toda sentar-se, começar a olhar para umas caras, ver como é que eles olham para mim e depois ver por onde é que posso começar. E a melhor maneira de começar, o que já tem acontecido outras vezes, é muito giro, é precisamente pelas palavras que o Dr. Francisco disse. Reparem, nós conhecemos de quê? Durante... E ele não sabe nada do que é que eu vou dizer. Garanto-vos, está absolutamente a zero. Durante uma data de tempo fomos vizinhos, eu daqui e ele dali, com um pequeno jardim no meio. E à boa maneira de uma má tradição portuguesa, entendam o que eu quero dizer, passávamos um pelo outro como se não nos conhecêssemos. E não nos conhecíamos. E há um dia qualquer, penso que por mérito dele, em que ele me diz boa tarde ou bom dia. E eu respondi boa tarde ou bom dia. A partir daí descobrimos o que já tínhamos descoberto antes, mas nunca tínhamos ultrapassado essa fase. Isto parece que às vezes é como os rapazes e as raparigas começam a namorar. Também andam assim e depois um dia ultrapassam uma fase. Pronto, nós ultrapassámos uma fase, na mesa de café começámos a conversar. E daí nasceu esta conspiração que 2 anos ou 3 depois nos conhecemos assim, acaba por dar esta reunião aqui. Reparem, e ele disse assim, conversamos de política, conversamos disso e tal. E é extremamente importante para mim isto, pode ser uma pedra de toque para uma conversa sobre os nossos tempos e os problemas do nosso tempo. Quem ler os autores do século XIX, sobretudo, e até do século XX, por aí fora, já estamos no século XXI, bem se vê que eu tenho um bocado de idade, porque tenho sempre a tendência para pensar que o século XIX foi o século anterior. Não, o século anterior foi o século XX. Já estamos no século XXI, com 13 anos decorridos. Bom, mas há muitos autores, gente representativa do que foram as artes, as letras, a política, que assinalam a importância das chamadas tertúlias. Aquele grupo de pessoas mais ou menos certo, dedicado precisamente ao campo das ideias, artistas ou políticos ou da literatura, e que se juntavam com regularidade em sítios que frequentemente, normalmente, eram cafés. Porque o café era um fenómeno relativamente recente entre nós e era um sítio público onde, com um lado agradável, se ir bebendo qualquer coisa, não sei o quê, se encontrava os amigos e se discutia. Meu Deus, há exemplos na nossa história, como há na história francesa, como há na italiana, desses grupos que depois constituíram, às vezes, referências na cultura extremamente importantes. O grupo da presença, o grupo da águia. Meu Deus. É só estudar a história da literatura, por exemplo, e nós vemos como isso foi importante. Hoje falar de Fernando Pessoa, por exemplo, Fernando Pessoa tinha um grupinho dele, do Café Martinho. O retrato famoso de Pessoa, que é do Almada, é ele sentado numa mesa do Café Martinho. Café Martinho. Não se encontravam em casa, quer dizer. Tinha havido uma fase anterior, no século XVIII, em que estes grupos dedicados às ideias, às literaturas e tal, se encontravam sobretudo nos palácios. Nos palácios, quer da nobreza mais ilustrada e mais aberta, quer nos palácios dos grandes burgueses, que se dedicavam também a patrocinar, muitas vezes, a arte. Os músicos, por exemplo, nós formos à história da música, vemos como a sociedade francesa, por exemplo, antes dos alemães, que apanharam depois o século XIX em força, mas antes disso a França cultivou imensa música barroca, nasce essencialmente em França, não era na Alemanha. E é nos salões parisienses que os músicos se encontram, que são protegidos por gente rica, que pagava para que eles estudassem, para que eles fizessem suas obras, etc. Quer dizer, onde é que eu quero chegar? Hoje a tertúlia praticamente não existe em Portugal. Houve um tempo em que ela fazia parte da sociedade, da essência da sociedade, o desenvolvimento das ideias, as discussões que havia, as guerras panfletárias, estes escreviam no jornal, aqueles escreviam um artigo contra no outro jornal. E é extraordinariamente importante ver como isto está ligado a um processo de transformação social que não atinge só a sociedade portuguesa, atinge a sociedade em geral, pelo menos a sociedade dita ocidental. Uma transformação social que levou, por um lado,
e aqui é que entra a aparente contradição, há um excesso de socialização e, por outro lado, há um fenómeno de integração dos indivíduos que leva a que já não se cultive a tertúlia, esse encontro do falar por falar com os amigos fora de casa, para trocar ideias, para discutir política, etc., como antigamente acontecia. O que é que aconteceu, entretanto, ao mundo que acabou com essa enorme riqueza das conversas dos amigos e adversários, enfim? Permita-me reforçar aí a pergunta. A pergunta que parece uma pergunta retórica. Portanto, já tem alguma coisa aí na manga para puxar a seguir. Mas é isto. O esvaziamento ideológico não é responsável pela perda do interesse das conversas. O facto de ninguém se interessar aqui, creio eu, pouca gente se interessa por questões de cidadania, por questões de política, por questões de verdadeiro interesse social, por um lado, e por outro lado, um timing muito curioso que existe, que é, começamos a partir da década de 80 a ver as novas tecnologias a arrancarem. Aquilo parecia que era uma coisa muito distante e os meus colegas têm perfeita noção de que era uma escola em 85, 86, uma sala com 4 ou 5 computadores, a que chamávamos a sala de informática, que aquilo até metia medo de entrar lá, metia medo porque a gente não sabia bem o que era aquilo que lá estava, tinha fios e apareciam coisas. Eu ainda hoje continuo a ter medos, aliás. E depois, com o passar do tempo, com a convivência, com o reconhecimento da necessidade e simultaneamente da importância de todo esse processo de informatização, isto foi dando origem a um desenvolvimento galopante no que termina hoje e que termina nesta gente que está aqui à nossa frente e que sabem que existem uns programas nos computadores, sabem imenso do que é que diz um amigo no Facebook naquele dia, porque o conteúdo não interessa, mas o título está lá e a foto também. Isso é muito importante. E gostam de pôr uns likes por baixo de umas fotos fixes e não sei o quê. E depois o verdadeiro interesse, a verdadeira conversa, a verdadeira preocupação com aquilo que é o nosso futuro, nosso e deles, parece-me... Mas isso precisamente vem ao encontro daquilo que eu iria introduzir agora. O fenómeno que acontece de transformação da sociedade é precisamente, por um lado, o excesso de socialização, que vem através, precisamente, dos mass media, ou seja, aquilo que aparentemente é muito bom. Vamos lá ver, imaginamos como era antigamente a sociedade. Vocês podem imaginar facilmente. Se vão para uma aldeia, não aqui nesta zona, que já é demasiado próxima do litoral, demasiado desenvolvida, mesmo que tenha sítios, locais, digamos, mais atrasados, como se costuma dizer. Mas, ao fim e ao cabo, a televisão chega a todo lado. Os telemóveis funcionam praticamente por todo lado. As estradas, melhores ou piores, vão a todo lado. Não é o mesmo que era antigamente. Ora, hoje, essa velocidade extraordinária. Houve um tempo, já nesta escola, nos anos 80, havia 4 computadores. Hoje anda toda a gente com um computadorzinho no bolso. Bem, o que é que isto significa? Significa que os meios, as formas tradicionais, durante séculos de crescimento da humanidade, foram aquelas que permaneceram, até que houve um salto qualitativo extraordinariamente rápido e brutal dos mass media modernos, das novas tecnologias, que fez toda a gente ficar próxima de toda a gente, ao mesmo tempo. Eu já não preciso sair de casa para ir para a tertúlia do café, porque fiz em casa, sento-me na cama, se eu preciso, no meu quarto, estou em contacto com uma data de tertúlias, de uma data de gente, de uma data de cafés. Isto é socialização, aparentemente é muito bom. E se não for só bom? Primeira pergunta. Segunda, é o problema da integração. Quando eu estou a transformar-me nessa criatura que já não sai de casa para ir falar com os amigos, aceitando que haja amigos que pensem de maneira diferente dele, amigos ou adversários, seja como for, e que, portanto, com quem discuto, troco ideias, e assim vou avançando na minha inteligência, na minha cultura e na procura de soluções para isto ou para aquilo. Se eu já não preciso fazer isso porque fico em casa, o que é que acontece? Eu e todos os outros meus amigos eventuais
ou adversários que fazem o mesmo que eu e procedem da mesma maneira que eu, estamos, no fundo, a ficar iguais uns aos outros. Isto é um processo de integração. A diferença que durante séculos e séculos fazia diferenciar pessoas, estratos, conforme a sua cultura, as suas necessidades, os seus graus de riqueza ou de pobreza. De qualquer forma, era um bocadinho enorme de diferenças. E as diferenças são motivadoras de transformações. Neste momento, as diferenças parecem que estão atenuadas. E, de repente, a malta toda, daqui ou dali, sem se conhecer, passa pela rua uns pelos outros e vestem coisas das mesmas marcas. E até gostam de andar com a marca bem à mostra, para que não haja dúvidas que a minha coisa é desta marca. Não é? Ou com os ténis, ou com não sei o quê, ou com os iPhone, com os iPads, com as coisas e tal. Parece que são todos da mesma família. Se não da mesma família, pelo menos da mesma classe social. Mas todos reivindicam diferença. Espera, é aí que vamos chegar. Aparentemente isto é uma grande planície pacífica. Somos todos parecidos uns com os outros e estamos todos em contacto uns com os outros sem grandes problemas. Que maravilha. E, no entanto, não é isso que acontece. O que é que falta aqui? O que é que aqui foi deturpado, prejudicado com esta esmagadora uniformidade e despersonalização ao fim e ao cabo? É precisamente a perda da noção do eu, no que significa, inclusive, da sua própria liberdade. Eu, às tantas, se já só consigo comunicar se tiver o diabo do aparelhozinho na mão, eu estou mais pobre, verdadeiramente, eu, enquanto pessoa, do que se for capaz de comunicar sem precisar do aparelho. E o facto é que hoje em dia, acontece muitas vezes, que há uma falsa comunicabilidade em gente, e muita gente nova, que já cresceu praticamente, que diabo, é só saber comunicar com o aparelho na mão. Então e eu? Como é? Então já não falamos? Até já a língua, exato, vamos parar à importância da palavra. Até já a língua que falamos e que escrevemos já é criptografada, com símbolos, já tem de ser a correr, tudo assim. Quer dizer, como é? Eu penso, vocês estão numa idade muito bonita, o meu neto mais velho ainda não está onde vocês estão, mas qualquer dia chega lá, se Deus quiser. Eu penso que há uma altura em que, felizmente, já vamos à questão da palavra, mas só dizer isto, que eu acho que é importante. Há uma altura em que, felizmente, aquilo que os românticos antigos chamavam o coração desabrocha e é quando a idade nos faz despertar para a afetividade do outro. E a altura em que se namora, por exemplo, em que se gosta de alguém de uma maneira diferente do que se gostou até ali, dos irmãos, do pai, da mãe, dos primos, é diferente. E nessa altura, felizmente, parece que é o momento ótimo em que aquele excesso de socialização e o excesso de integração fica para trás. E nós somos diferentes, cada relação de afeto é uma relação de afeto, e aquela pessoa, não é todas as pessoas, é aquela pessoa. É uma coisa maravilhosa, essa é uma grande oportunidade. Mas mesmo aí há o perigo de às vezes haver uma enorme vulgaridade e de estragar a coisa. Mas eu não quero ir para aí, é só para dizer que nem tudo é mau. Mas aqui o que importa é recuperarmos, penso que é necessário isso. E há indícios de que há alguma coisa a funcionar nesse sentido. Recuperarmos a enorme riqueza do que é a palavra. A palavra falada. O Roland Barthes dizia que a palavra é a mãe de todas as coisas. E na verdade, reparem, a palavra aqui é o símbolo do comunicar. O comunicar pressupõe ser eu, ter consciência de mim e ter consciência do outro. Ninguém comunica sozinho. Isto não é comunicar. Pode ser exclamar, pode ser gritar, pode ser qualquer coisa. Mas comunicar pressupõe sempre dois elementos. E é fundamental aqui que nós recuperemos o valor da palavra. Reparem, a palavra, demos a volta a tudo isto, a palavra
da tertúlia, e a palavra do afeto, e a palavra do conhecimento. Eu julgo que como é que hoje se pode equacionar perante o que se passa à nossa volta, por exemplo, a existência da retórica. A retórica foi uma ciência assumida como tal. Vinha já dos antigos clássicos, entrou pela Idade Média abaixo, veio ensinada nas universidades, onde ao lado das leis e de outras coisas assim, no tempo em que as leis, a parte das humanidades, era muito maior do que a parte das ciências, só do século XVIII para cá é que as coisas começaram a ser completamente diferentes, mas a retórica em si mesmo, às tantas, era uma autêntica ciência e, no entanto, tratava só da palavra. De quê? Da palavra comunicação. Um padre, por exemplo, no tempo em que a religião tinha um peso muito maior do que tem hoje, a prática religiosa, o grande orador sagrado, como era uma expressão que se usava, o orador sagrado quem era? Um padre, um sacerdote, particularmente dotado como orador, que sabia muito e, sobretudo, que falava muito bem. E o povo enchia as catedrais e as igrejas para ouvir. Eu lembro de ser rapaz, fui garoto, enfim, e crescido, como na vossa idade, adolescente. Eu vivia na terra do meu pai, por exemplo, perto de Coimbra. Eu lembro que havia uma festa em que todos os anos se falava quem era o orador na festa. Era sempre um padre que vinha de fora e frequentemente era um frade, que já era conhecido. É o frei não sei quê que foi convidado para este ano. E então era o grande sermão. E aquela gente juntava-se para ouvir o grande sermão daquele... A retórica. Para o 11º ano, que está perfeitamente, ou perfeitamente não, que está a começar esta matéria, estamos a referir neste caso específico à chamada retórica religiosa. Religiosa. Antes disso, que não era, claro. Retórica jurídica, e como sabem ainda existe um terceiro tipo de retórica, a retórica política. Pronto. Que digamos que por vezes... Só para ajudar a situar... Certo. A retórica era uma ciência... Olha, por acaso, existe em Portugal traduzido uma história da retórica muito boa. Já agora toda a gente ouviu falar de uma história complicada que passa lá pelos lados de Lisboa, do ex-ministro da Cultura, o Carrilho, com a Bárbara Guimarães. Pronto. Para não tratarem só mal o rapaz, o senhor em causa, não estou a dizer que tome partido por ele ou por ela, não é isso que eu quero. O Carrilho é doutorado, como sabem, é de filosofia, foi um belíssimo aluno e um bom doutorando em França, em Paris, e tem uma obra em parceria com um francês, precisamente a história da retórica. Excelente, já publicada há vários anos em Portugal. Isto é só para dizer que nem tudo é... Quem pensa mal do homem, a partir de agora, pelo menos escreveu em parceria metade de uma história da retórica muito boa. Porque a retórica era, numa altura em que não havia os iPods, as televisões, os jornais, não sei quê, o que é que fazia divulgar ideias, divulgar doutrinas, conquistar a adesão destes ou daqueles a uma causa? O que era? Era o falar. Se não falava, não chegava a mensagem. Não havendo mensagem, não muda nada. Isto desde os Evangelhos e antes dos Evangelhos. A retórica já foi estudada pelos clássicos gregos antes de Jesus Cristo. Sempre foi levada a sério. Porquê? Não havia nada que substituísse o homem. O homem e a mulher, obviamente. A fala, a linguagem. Não havia nada. Portanto, tinha-se a assumir. E a retórica foi, em determinado momento, considerou-se que havia regras para enquadrar a melhor maneira de falar. Por exemplo, estou-me a lembrar de memória, em determinado momento, na Universidade de Coimbra, por exemplo, havia... Eu chegar aqui, vejo que espécie de plateia vou ter. Eu falarei de maneira diferente, conforme a plateia. Se fossem senhores de um lar de terceira idade, eu estava a falar-lhes de outra coisa qualquer. Não é? No outro tom, se calhar estava-me sentado aqui, estavam todos aqui numa coisa muito ternurenta, muito coitadinha, falar mal do governo que anda a cortar nas pensões, coisas assim, já coisas que... Pronto, primeira coisa. Outra coisa era, por exemplo, o dizer as coisas, isso é importante, que se espera que o auditório goste. E não coisas que chateiam o auditório. Se o auditório começa a levantar, espero que não façam isso, começam a levantar e ir embora por aí fora e tal. Quer dizer, havia uma data de coisas.
Agora, isto dito assim, desta forma sintética, parece uma brincadeira de crianças. Bem, mas aquilo é um romance assim. Portanto, há matéria, é levada a sério como uma autêntica ciência. Porquê? Porque era absolutamente fundamental. Quantas revoluções aconteceram no mundo em que o poder de oratória dos seus líderes foi fundamental? Eles eram pecos a falar, não iam parte nenhuma. Os tipos só com oratória eram capazes de agarrar numa assembleia de gente e pô-los todos malucos a saírem dali, prontos a dar a pancada e a fazer uma revolução a sério. E fizeram-se muitas revoluções assim, levadas pela oratória, abençoada oratória. Claro. Agora, a propósito disso, às vezes foi muito mal utilizada também. Também. E que leva a consequências, às vezes. Claro. Mas interessava agora que virássemos um bocadinho ali para aquele beco, que é o beco da política. Interessava-me agora, por causa do 10º ano também, com que esta matéria interessa ao 10º ano, mas também interessa ao 10º ano, sobretudo, no que diz respeito ao segundo período e à questão dos valores ético-políticos. Quando está a falar desse poder todo da palavra, do poder da oratória, nós verificamos cada vez mais, e isto verificar é absolutamente empírico, não estou aqui, portanto, com nenhum estudo a servir-me de base para o que vou dizer, mas eu verifico cada vez mais que a qualidade retórica dos nossos políticos, não estou a referir partidos, não interessa isso. Claro. Está cada vez mais pior. Cada vez pior. E eu penso que há uma proporcionalidade entre a qualidade da retórica e a qualidade das ideias que a própria retórica permite. Claro. Porque uma ideia fraca também não permite, claro, digamos, uma tese fraca não permite um bom texto, não permite um bom argumentário e, portanto, não permite claro, um bom discurso. É verdade. Sinto que ou existem ideias e não há quem as consiga expressar, ou não existem ideias e, portanto, não consigo perceber se há quem as consiga expressar ou não. Claro que temos algumas exceções, na praça ainda bem, mas dá-me essa sensação. O que é que parece? Eu acho que é um ponto muito interessante esse. Punhamos na prática, é assim, estamos vazios de ideologia e, sobretudo, estamos manipulados pela anti-ideologia. Quer dizer, há uma ideologia feita de anti-ideologia. Para mim isso é extremamente perigoso. O que é que isso quer dizer? Houve uma altura em que as teorias que explicavam o mundo, ou procuravam explicá-lo, e que procuravam propor soluções para o mundo, para a sociedade, para o futuro, eram várias. E chocavam entre si. No fundo, isto depois de séculos, em que o sistema normal de vivência social era um chefe, digamos que era um soberano, o rei, se quiserem, e depois uma hierarquia, abaixo do chefe, do soberano, havia a nobreza, de certo modo ligada sempre ao soberano, e depois ia por aí abaixo até às classes populares e tal. Em determinado momento, depois de séculos de gestação, de mudanças de muitas espécies, que não vale a pena estar a pormenorizar, vocês sabem essa história, isto levou, os franceses dizem, o bouleversement, portanto, a uma transformação enorme, e daí tenham nascido, às tantas, os partidos políticos. A gênese dos partidos políticos tem a ver com a diferença de teorias sobre o mundo e o futuro. Bem, isso nasce ainda no âmbito da monarquia ou nasce já com o surgimento das democracias? Isso nasce ainda quando a monarquia, a mais simbolicamente falada, que é a monarquia francesa, é deitada abaixo pela Revolução Francesa, e a Revolução Francesa cria um autêntico tsunami na Europa daquele tempo, que se foi divulgando pouco a pouco, com a velocidade daquele tempo, que era muito pequena em relação a hoje. Uma revolução daquele género, se fosse hoje, no dia seguinte estava tudo para aí, sei lá como, porque as televisões... Não, naquele tempo não, as notícias de que teria havido uma revolução em Paris, não sei o quê, chegaram a Lisboa, praticamente era o país, porque o resto era a província, ainda era pior, chegaram a Lisboa semanas depois. Ai, parece que mataram o rei, a rainha. Ui, terá acontecido. Que a gente nem conseguia imaginar. Portanto, as coisas são assim, não é? Bem, os partidos nascem dessa diferença de opiniões. Eles depois são corresponsáveis, onde começaram a existir, é evidente, não foi tudo ao mesmo tempo, em todo lado ao mesmo tempo, foram corresponsáveis pela estruturação da política nos tempos modernos.
Mas, ao mesmo tempo, sofreram aquilo que qualquer floresta de árvores também sofre, com o tempo. As árvores ficam velhas, vão caindo ramos, vão caindo as folhas, vão passando as estações, às tantas há uma ou outra que cai, e os partidos, nas suas formas de variadas, em todos os países de maneiras diferentes, mesmo que alguns com semelhanças no plano internacional, os partidos sofrem, neste momento, sabe-se, estuda-se isso, sofrem uma decadência, uma espécie de decadência na sua representatividade. Porquê? Porque aquilo que eu disse há bocado, logo no princípio, da questão da socialização e da integração, dificulta o papel autónomo dos partidos que já tiveram antigamente. O que é que eu quero dizer com isso? Eu vou-vos dar um exemplo paralelo. Quem estudasse Karl Marx, o marxismo que deu origem aos comunismos, à União Soviética, etc., sabe como é importante para a teoria marxista a existência da luta de classes. E definia-se classe como um agregado de indivíduos unidos pelos mesmos interesses e, sobretudo, pela mesma raiz materialista da produção. Quer dizer, é classe, se eu sou dono de terras, sou de uma classe, que é a classe dos proprietários de terras. Se eu sou operário, sou de outra classe, sou da classe operária. Se eu sou lavrador, por conta de outro, sou da classe dos trabalhadores rurais. Quer dizer, era mais ou menos isto, simplificando. Isso tudo hoje, modernamente, está muito ultrapassado por causa do tal problema de socialização. Se nós andamos todos em contacto uns com os outros, se temos os mesmos parâmetros, os mesmos gostos, compramos as mesmas coisas e tal, às tantas, onde é que são as classes? E é por isso, e é já da minha vida, e não sou tão velho como isso, sou mais novo que o Papa Francisco, não sou não, ele é mais novo que eu, mas não sou tão velho como isso. Eu lembro-me de não se falar praticamente em classe média. O conceito de classe média é um conceito muito relativamente novo. Não começou em Portugal. Mas hoje fala-se em classe média para aqui, classe média para lá. Ai, o governo não sei o quê vai contra a classe média. Ai, a classe média anda chateada por causa disto aqui. Ai, a classe média tem uma força, se vier para a rua faz não sei o quê. Classe média, mas o que é classe média? Classe média é uma coisa que fica no meio. O meio pressupõe dois extremos, um aqui e outro ali. Entre que extremos é que está essa classe média? E a grande confusão que há nas sociedades modernas, de que a portuguesa faz parte, é precisamente a tal coisa. Ficámos todos tão parecidos que aquela divisão de opiniões que nos fazia alinhar este naquele partido, aquele noutro partido, aquele outro partido, que eram divisões ideológicas, pensávamos de maneira diferente, logo agrupávamos em partidos diferentes. Neste momento, a maior parte das pessoas está junta numa grande classe média e os partidos aqui quase que não são chamados para isto. Quer venha um, quer venha outro, para o governo, é tudo mais ou menos a mesma coisa. Nós pensamos em termos de classe média. Isto é bom ou é mau? E era isso mesmo que eu lhe ia perguntar. É que estamos agora a pôr aqui uma questão em cima da política que é uma questão ética. Falamos em bem e em mal. Aparentemente, não haver classes ou haver alguma diluição daquilo que são as classes, independentemente agora de sabermos que até temos muito mais ricos em Portugal. Muito mais, não. 80 e tal, não é? 87, acho eu. Há mais 87 pessoas... Milionárias, não é? Multimilionárias. Com mais de 25 milhões de euros. Mas tirando esse grupo assim, dá uma sensação que estamos todos, aparentemente, muito mais próximos uns dos outros. E eu digo aparentemente porque também sabemos, nós que estamos nesta sala, sabemos perfeitamente de casos, olhando para nós próprios e olhando para os colegas que estão ao lado, em que, independentemente de pertencermos todos a este grupo, em termos económicos, e reparem bem que classe média tem uma referência muito concreta a poder de compra. Houve tempos em que se referia a um dos 3 aparelhos de produção. Isto na visão clássica marxista. Estaríamos ligados aos serviços, uma classe média. Hoje não. Hoje, quando falamos em classe média, estamos a falar basicamente de ordenados. Aliás, ou são os políticos. Quando eles falam de classe média, falam em ordenados. E parece que já são pessoas que podem pagar algum imposto a partir de X centenas de euros, não sei, 600 euros ou 1000 euros, não interessa agora o número, e depois até aos não sei quantos mil estamos dentro de uma classe. E nós olhamos uns para os outros e vemos que eu tenho muitas dificuldades em ter umas sapatilhas
porque sei que os meus pais, se mas puderem dar, vão dar-me numa ocasião especial, no aniversário, no Natal, aquelas sapatilhas que eu tanto queria, e o outro ao lado tem as sapatilhas, tem o iPhone, tem isto, tem aquilo, sem problema nenhum. Portanto, nós escamoteamos o facto de possuirmos, e reparem, há aqui uma espécie de uma democratização tecnológica. O facto de possuirmos aparelhos, embora uns custem 500 ou 600 euros, que andam aí no bolso de alguns de vós, que eu acho criminoso, mas isso é um problema meu. Sou eu que sou um bocado bota de elástico. Outros custam 50, 60 euros, fazem basicamente a mesma coisa, não têm aquela marca XPTO lá posta, mas têm uma qualidade muito interessante. Qualidade e ao mesmo tempo perigo, mas agora quero olhar para o lado da qualidade. Democratizam-nos. É que independentemente de ser iPhone ou de ser um HTC, ambos consultam as mesmas páginas de internet, ambos permitem-te ir ao teu tão querido Facebook, ambos permitem o melhor e o pior do que existe disponível. Mas simultaneamente há aqui um perigo muito grande. É que, e agora pegando daquilo de há bocado e de novo na questão das democracias, eu continuo a dizer, não me parece que existam ideias para comunicar. Se vocês tiverem que caricaturar uma conversa entre vocês, não vos vou pedir que façam isso, porque seria uma espécie de autofagia, estariam num processo de destruição, mas então está tudo, está aí contigo também, está-se. E olha, ela foi assim, aquela fulana disse, não é? É de uma profundidade aterradora. Não, mas é muito isso. Mas depois olhamos para o discurso político, que à vista de quem fala assim até parece barroco. Não é, claro, mas até parece barroco. E no fundo... E vai saber, e o que os políticos estão a dizer uns para os outros já cá canta, pá. É um bocado essa linguagem. E agora, o que eu gostava que nos ajudasse a perceber é muito claramente o que é que caracteriza aquilo que é uma ideologia. E não tenha problemas nenhuns, e agora eu sei que esta apanhou de surpresa, não é? Mas é para isso mesmo que estou aqui para avaliar. O que é que caracteriza uma ideologia? Não tenha problemas em o problema é este, é que eu não sei até que ponto é que é pertinente e bem educado neste momento pôr-se essa questão. Porque é muito chato para quem anda no campo da política assumida ser indagado sobre questões ideológicas. Mas eu não quero que me defenda uma ideologia. Olha, em teoria, tirando assim, simplificadamente, o conceito do bolso, é aqui que eu tenho os conceitos políticos, é no bolso direito, e no bolso esquerdo tenho os outros. Eu sabia que tinha aqui uma coisa qualquer esquisita. Pronto, então, tirando aqui o conceito, a ideologia o que é? Uma estrutura de valores, é um sistema. Uma ideologia, para ser digna desse nome, tem de ser um sistema complexo e coordenado, de ideias, de valores que pautam as relações entre os homens e a sua função, isto de uma forma muito sintética, a sua função no mundo. Portanto, uma ideologia pressupõe orientação quanto aos comportamentos. Primeiro, orientação quanto à interpretação do mundo. Eu interpreto os fenómenos à minha volta numa certa perspectiva. Segundo, orientação quanto às minhas formas de proceder para transformar o mundo. E, finalmente, a orientação, que é aquilo que se podia dizer a teleologia, que é toda a ação humana deve ser em função de um objetivo. Eu saio de casa de carro, vou para aí fora sem saber para onde vou. É para onde o carro me levar. Mentira, o carro não leva para qual eu é que levo o carro. Agora, se eu sair de carro e dizer assim, quero ir para Lisboa, isto é uma finalidade, uma orientação. A teleologia, a ideologia tem de ter isto, uma ideologia tem de ter isto. Sou Pedro não ser uma ideologia, ser uma aberração qualquer que engana as pessoas e tal, mas as pessoas, mas para onde é que raio estes tipos estão a levar com estes discursos? Mas para nós nos perguntarmos isso, para pormos em causa a ideologia, temos de ter aquilo que se chama a virtude da circunspeção, que é prestar atenção às coisas, uma certa reserva mental, parar
Vamos lá ver o que é que se passa. Não é? Já está. Ele falou muito bem. O que é que ele disse? Sei lá, mas é um gajo especial a falar. Não dá. Sobretudo quando estamos no plano das coisas muito sérias. Onde é que entramos no plano das coisas muito sérias? Quando do plano meramente da discussão das ideologias teóricas, passamos ao plano da política concreta. As ideologias se pressupõem que é para mudar o mundo, significa que vão influenciar aqueles que acreditam nelas, que vão motivá-las a transformar as coisas do mundo. E as transformações das coisas do mundo, quando eu falo isso, refiro-me a coisas tão concretas como, por exemplo, mexer nos salários, ou decidir que o Estado deixa de dar assistência hospitalar gratuita ou quase gratuita para passar a pagar, ou que o serviço militar é obrigatório para todos os rapazes com mais de 20 anos, como já foi noutros tempos, ou que não é obrigatório. Tudo isto são as coisas que começam a entrar no campo concreto. E isto tudo depende de uma ideologia. Quem está por trás desta movimentação tem de ter umas ideias que orientam estas movimentações. E aqui são as diferenças. Acontece que modernamente, precisamente por causa das possibilidades dadas por esse fenómeno da socialização, de toda a gente estar em contacto uns com os outros, é fácil um Palerma qualquer. Reparem que eu digo um Palerma qualquer, não dou nome ao Palermo. Estou a pensar num ou dois, mas não vou dizer. Um Palerma qualquer mandar umas bocas, como se dissesse umas verdades extraordinárias, toda a gente ouve as bocas, toda a gente fica a saber. E depois a prova de que as bocas estão certas, só vamos vê-las daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Entretanto, tipo se fosse. Porque há muita política feita desta maneira. Um tipo diz uma asneira, algures, e desaparece, não lhe acontece nada por dizer uma asneira. Mas alguém paga consequências por causa dessa asneira. Porque uma coisa é a ideologia meramente teórica, eu dizer, na minha opinião, devia ser assim e assado. Eu caio, eu acho, eu creio que a verdade é esta, assim, assim. Outra coisa é isto chegar às engrenagens sociais, é isto influenciar a vida dos meus vizinhos ou de outra pessoa qualquer. Aí entramos no campo da política concreta, da aplicação na política. E isto é extremamente importante quando nós discutimos se quem fala, quem lidera um movimento político, quem se apresenta como líder político ou como um programa político, dizer assim, eu tenho estas soluções, porque eu penso desta maneira assim, a minha ideologia é esta. A maior parte dos políticos hoje em dia fogem a definir-se ideologicamente. Fica-se assim, e depois as pessoas, que muitas vezes não percebem nada disto, o que é que dizem? E eu estou a falar do exemplo português, não, estou a falar do exemplo em geral. Estão lá estes, se forem para lá os outros a seguir, são na mesma. Diabo. Então não tem ideologias diferentes? Se tem ideologias diferentes, como é que é possível que uma vez no poder, na tal política concreta, a gente espera que eles façam exatamente na mesma ou parecido? Porque é que não há diferenças? E então estamos a ver o que é que aconteceu àquelas diferenças de opinião que fizeram a divisão entre os grandes partidos noutros tempos. E isso foi-se diluindo tudo. Está ali um amigo que quer fazer uma pergunta. Até que enfim. Parabéns, é o primeiro. Vá. Depois os políticos não estão com mais vontade de chegar ao poder do que seguir as suas próprias ideologias. Eles não querem mais o poder do que seguir o que realmente acreditam. Ou o que deviam defender. Vamos lá ver se eu percebi bem. Alguém pode ter o apego ao comungar maior do que o ideal que se pretende defender. Mas o que acontece é que, em boa verdade, o apego ao poder devia derivar dele já ter uma ideologia por trás dele. Ou seja, eu conheço pessoas brilhantes, se calhar todos vocês conhecem ou ouviram falar de alguém, ótimas, que dizem, eu sou um professor extraordinário, por exemplo, sei imenso disto ou daquilo, ou um engenheiro formidável, ou um grande empresário, sei quê. Portanto, pessoas cheias de valor intrínseco, desenvolveram uma atividade, mas não no campo político. Você dava bestialmente bem, você não quer entrar candidato à Câmara? Desculpe lá. Não. Você não quer ir para a lista de deputados e tal, do partido e tal? Não. Esta pessoa tem ideologia? Possivelmente tem. Pensa segundo determinados valores. Porquê é que ela não dá o salto para a política concreta? Não teve a apetência do poder. Por qualquer razão. Ou pela família, ou porque diz, eu tenho muito jeito para isto e para aquilo, mas não tenho jeito para estar enquadrado num clube
como é, no fundo, a atividade partidária, uma maneira de jogar com a palavra clube, um grupo restrito. Não estou disposto a aceitar regras e tal. Gosto de pensar por mim e tal, assumo a responsabilidade, mas assim, não. E, portanto, não vai para o poder. Há outros... Isso é mau. Mas, simultaneamente, isso traz consequências muito negativas. Pois pode trazer... A própria qualidade política. Claro, pois o problema é esse. O problema é esse. É que nós temos uma data de gente muito boa que, por não gostar ou querer que não tem jeito para a política, é a expressão que se usa muito, não tem jeito para a política, não partilham as responsabilidades de mudar a política, de influenciar a política, de assumir a política. E ficam, é como ter um bom guarda-redes, e a equipa estar a perder, mas o bom guarda-redes, está na... Hoje não vou, chatei-me, não quero ir para lá, e não joga e não vai para guarda-redes, e está lá um gajo que é o nabo. Às vezes acontece isso. Em contrapartida, há uns fulanos, e umas fulanas, umas senhoras fulanas, peço desculpa, estão aqui muitas mulheres, que não se importam nada de ir para a política. Eu quero é chegar lá. Para a política, no concreto. Ninguém espera que eles vão para lá pensar, eu tenho umas ideias que eu quero ir para lá, dizer umas coisas, andei a pensar, estudei ali e tal. Não, eu quero ir é para o lugar tal, para as funções tais que pertencem ao mundo da política. Mas isso é outra espécie, é outra fauna. Não sei se respondi à questão, se calhar passei um bocadinho ao lado. Contornei um bocado. Foi sem querer. Mas isto do sem querer é conversa. Foi sem querer, retórica, barata. É complicado, porque eu creio que é complicado e tentando aqui colaborar a questão do poder, mas isto agora numa perspectiva muito pessoal. A questão do poder e do apego ao poder tem muito também a ver com a hierarquia de valores que cada um de nós tem. É óbvio que se estás a falar com uma pessoa que tem o poder como um objetivo da sua vida, a política passa a ser um instrumento e não um fim em si mesmo. E a política pode ser um fim em si mesmo. O eu participar de forma ativa na construção de uma sociedade em que eu acredito, com este e aquele valor, o tal sistema ideológico que está por trás, como sendo os grandes orientadores daquilo que vai ser a minha ação política, eu a esses dou-lhes o nome claro de políticos. Aos outros, que também estão misturados nesse caldo, se calhar chamar-lhes políticos não é a coisa mais adequada, não é? Eu vou responder um bocado mais concretamente à questão. Depois diga-me se respondi ou não. Contando isto assim, os latinos tinham uma expressão que chamada o animus dominandi, quer dizer, a vontade de dominar, que é uma maneira diferente de dizer a apetência pelo poder. Há aqui várias diferenças subtis. Eu vou dar o exemplo. Por exemplo, eu, Vítor Major, aqui há uns anos atrás, por razões óbvias, se me dissessem assim, convido para um secretário de Estado, não sei o quê, por hipótese, talvez houvesse na minha família alguém, tu deves ser maluco, para secretário de Estado, sabes quanto ganha um secretário de Estado, Vais para lá e depois ainda por cima descobre que tu não sei o quê, aparece o teu nome no jornal, não sei o quê e tal, e depois não sei quanto e tal, e depois de repente muda o governo e tu estás já com a vida em Lisboa e de repente levas um chute no rabo e vais para cá outra vez, manda-os passear, tu estou. E eu posso dizer-lhe assim, poderia ter dito assim se isso acontecesse? Diz assim, não. Mas eu gosto demasiado destas coisas, ando há anos e anos a ler livros e tal, sempre me interessei por isto. Para mim o dinheiro não é uma coisa muito importante, gosto de dinheiro, é evidente, mas é secundário. Agora, estar num lugar em que eu posso fazer certas coisas que eu acho que estão certas, por certos gajos na ordem, não sei o quê, eu vou para lá, que se lixe, eu acho que tenho vocação para essa coisa, acho que é a minha obrigação. Há uma data de tipos bons que não vão para lá e por causa disso é que lá estão os tipos a ocupar um lugar que devia ser ocupado pelos bons. E eu acho que tenho a obrigação de ir, Pronto, quero lá saber do dinheiro, olha, pronto. São duas atitudes diferentes, não é? Posso dizer que eu tinha ânimos dominantes, queria mandar, que era por causa da minha... Não. E também há uma subtileza que vai parar aos ditadores. Quando aqueles se convencem por si próprios, em termos de autossuficiência, gosto mesmo de mandar. É como um tipo de dizer, gosto mesmo de um copo antes de me deitar, beber uma boa caneca e tal.
E há os tipos que podem dizer assim, epá, podem-me dar uma boa refeição, podem-me levar a visitar não sei o quê. O que eu gosto mesmo é ter um maralhal de gente e dizer, ei, tudo a fazer isto assim, ei, não sei o quê, ouvir um gajo pedir-me e tal, por favor, e tal, eu não sei, vou pensar no seu carro, e eu sentir que sou eu que mando. Isto é um ânimos dominante perverso. Doentio mesmo. Perverso. Mas há disto na política, ou parecido com isto. Parecido com isto. Por exemplo, agora vou dar um caso que é um mero exemplo, não é de retórica, mas é meramente simbólico. Porque nós nunca falamos hoje aqui da história, mas o estudo da história é extremamente importante para servir de alicerce a todas estas divagações sobre a política e tal. Se não estudamos a história, faltam-nos as referências. Bom, portanto, a partir de uma questão histórica, nós tivemos em Portugal aquilo que comumente se chama um ditador, como todos sabem, António de Oliveira Salazar. O povo teve de suportar aquilo que era um governo autoritário liderado por António de Oliveira Salazar. Bom, muito do povo, ou algum do povo, ou partes do povo, não interessa, não aceitou isso, revoltar-se-ia como se revoltou, etc. Inclusive na clandestinidade. Mas muita gente do povo, poder-se-á dizer que por atraso mental ou cultural ou não sei o quê, via em Salazar pelo menos esta virtude. Entrou para lá pobre, e era ele que mandava em Portugal inteiro, mais do que manda agora um primeiro-ministro, porque era um regime autoritário, o poder era realmente uma coisa efetiva que entroncava nele. Como saiu pobre, o que é que o fazia estar naquele lugar? Só podia ser o ânimos dominante. A noção, a consciência que tinha de que estava a cumprir um dever, de que via lá permanecer, de que resultariam prejuízos para o país se ele saísse e fosse para lá outro menos bom ou menos certo do que ele, etc. Não interessa discutir isso. Mas é uma personalidade que personifica precisamente esta questão. Reparem, todos ouviram falar, com certeza, mais ou menos, o que se tem passado no Egito, desde que houve a queda no anterior do Mubarak, do presidente que estava. Antes do Mubarak tinha havido Sadat, antes do Sadat, lá atrás, o primeiro de todos os presidentes do Egito, depois que o Egito assumiu a independência, a independência não é bem, foi o Nasser. Nasser, depois de Farouk. Mas depois de Farouk, a queda da monarquia. Exatamente. Pronto, isto ainda nos anos 50. O Nasser, o presidente Nasser no Egito, isto é só para dizer que o caso não é português, nem tem a ver com certas doutrinas nem nada. Pode-se estar em qualquer parte do mundo, quando há um poder organizado e uma liderança nesse poder. E neste caso, o presidente Nasser ainda hoje é lembrado no Egito, porque ele era militar de carreira, tomou conta de uma revolução de militares e deitou abaixo o velho rei, velho, não era muito velho, mas o rei Farouk, que era um gajo de bigode gorducho, tal, assim com os óculos, deitou abaixo e fizeram a República Egípcia. O Nasser entrou para lá pobrezinho e quando morreu estava pobrezinho. Só tinha uma casita, tal e qual como o Salazar tinha a casita em Santa Combadão. Não se lhe conhecia mais nada. Pronto, e ainda hoje no Egito, quando se fala, já passaram por várias coisas, estão a passar desgraçadamente, mas o Nasser, pá, como aquele não há outro. Era o ânimos dominante. Ou seja, às vezes, não pelo melhor caminho, mas às vezes há alguém que torna a dar dignidade à política quando diz, não, por uma questão de responsabilidade, por uma questão de consciência, eu acho que devo assumir este lugar político. Tem de o fazer de acordo com as regras que forem lícitas, adequadas, eticamente corretas. Aí é que entra a diferença entre ditadores e outros. Agora, a política não pode perder dignidade nesse aspecto. Eu só quero acrescentar uma coisa. Atenção, é preciso ler com muita precisão as palavras aqui do doutor, porque de repente estaria alguém a poder estar a pensar que ele está aqui a fazer uma apologia do ditador. Eu não tenho medo disso, porque como foi tudo gravado, eu já sei o que é que está a ser gravado e, portanto, faz favor de dizer onde é que eu fiz a apologia. Nem pensar. Não está a fazer apologia nenhuma disso. Está a fazer, foi simplesmente a demonstração daquilo que será a tal vontade de domínio. E digamos que duas perspectivas básicas muito simples. Uma perspectiva quase patológica, doentia, de querer mandar porque se manda,
e uma perspectiva de querer mandar, porque se acredita num projeto de tal forma, se calhar aí de uma forma autista, em que eu não consigo comunicar com os outros, fico centrado e virado em mim próprio, e acredito com tanta força que sou importante e que tenho um projeto válido, que acabo por não respeitar aquilo que poderá ser a vontade dos outros e que poderiam ser os contributos dos outros. E com isso, gostava muito de falar de democracia. Também eu. Lá, o que é isso da democracia? Boa piada. Eu vou fazer um telefonema. Olha, o que é isso da democracia? Desculpa, enganei-me no número. Pá. Não era para aquilo que eu queria perguntar. Há definições muito fáceis da democracia, é evidente. Algumas são fáceis, mas há outras complicadas. Pois, as complicadas é que são chatice. As fáceis, não se preocupe, porque eles... Já as sabem. Mais ou menos sabem. O governo do povo, para o povo, pelo povo, aí está uma definição fácil. Tá. Pronto. Essa clássica grega também podia ir buscar as definições da Revolução Francesa, pois. Também podia ir buscar a Fundação do Estado de John Locke, também Exato. podia ir buscar o Maquiavel, também podia... Maquiavel é preciso cuidado com o Maquiavel. Ele tem uma paixão especial. Eu tenho uma paixão especial por Maquiavel e acho que o Maquiavel... Alguém sabe aí citar uma coisa qualquer, uma coisa que se fala do Maquiavel a propósito disso? Não, ou melhor... Fala-se de Maquiavel a propósito disso, ou melhor, diz-se isso a propósito de Maquiavel. E quase sempre é a única coisa que se sabe dizer Maquiavel, uma coisa horrível. Alguém sabe? Uma expressão que se diz... Ninguém está, hein? Diz? Maquiavelismo. Se eu disser assim, tu és um Maquiavel, pá. Então, o que é que eu quero dizer? O que é que tu me terás feito para eu te chamar Maquiavel? Quando é que isso acontece? Bom... Eu não devia falar muito de Maquiavel, parece mal. Não parece nada. O maquiavelismo costuma citar uma expressão que lhe é atribuída, que não é verdade, ou não é verdade completa, que é os fins justificam os meios. Era esta expressão que eu me queria referir. Isto é dito muitas vezes, os fins justificam os meios. Quer dizer, quando eu quero muito uma coisa, tenho o direito de recorrer a todos os processos para lá chegar. E acabou-se, porque se o fim, o objetivo que eu quero for suficientemente importante, eu tenho autoridade, eu tenho o direito de recorrer a tudo o que for preciso para lá chegar. Bem, no fundo é esta adaptação. E é aquilo que se conta de Maquiavel, retém-se mais ou menos isso, de que ele terá expandido ou explanado uma teoria sobre política, que diz assim, em política os fins justificam os meios. Não foi exatamente isso que ele disse, isto foi só a propósito. Ele discerniu, separou, distinguiu, foi o mundo da política, da conquista do poder de que temos estado a falar, do mundo dos valores morais, cuja base era essencialmente a doutrina cristã. Ele escrevia na Itália no século XVI, da Renascença, portanto era sobre o cristianismo que havia uma construção de valores que eram aqueles... E da própria noção de poder, não é? Havia o dos reis, portanto... A Itália tinha um processo diferente, porque na Itália não havia propriamente monarquias. A Itália, quem vir hoje a Itália, quem for visitar a Itália, sobretudo o norte da Itália, percebe isso bem. Na Itália não há os castelos, como havia, por exemplo, no resto da Europa medieval. As grandes cidades italianas da grande época da Renascença são essencialmente cidades planas de palácios urbanos e eram grandes famílias, os Médici, os Sforza, conforme as grandes cidades, Florença, ou Milão, ou Turim, ou Bolonha, ou Pádua, ou Pisa, as grandes cidades, pronto. Eram pequenos estados, pequeníssimos estados em muitos casos. Como na Alemanha aconteceu, até que em 1870 houve a unificação da Alemanha. A Alemanha eram centenas de pequenos estados. Centenas de pequenos estados. Uns eram condes, outros eram príncipes eleitores, outros eram não sei quê. E havia em determinado momento um que começou a ser muito grande, que era o Estado da Prússia, com o rei, efetivamente. E a partir desse juntou-se do resto e tal. Na Itália era um bocado assim. E o Maquiavel escreve precisamente porque ele queria muito que a Itália
fosse um conjunto, era um bocado como nós em Portugal, os algarvios andarem de um lado, os alentejanos do outro, os tipos de Trás-os-Montes do outro, nós aqui no centro do outro, e vir alguém dizer, pá, mas porquê é que nós nos juntamos todos, somos tão parecidos e tal, fazemos um país só? No fundo, Maquiavel perseguia isso, e chegou à conclusão que as lutas permanentes entre aquelas famílias dos pequenos estados de Itália estavam a dar cabo de um processo de unificação da Itália, e era possível ultrapassar isso. E então estudou o problema das lutas do poder. O que é que faz esta gente para andarem-se a matar, a meter veneno nos outros, ficarem mortos e depois casarem este com aquele por causa de poderem ser os sucessores e tal? E chegou à conclusão, para haver uma luta política como deve ser, é tolice recorrer-se às virtudes cristãs. Porque com as virtudes cristãs não vão lá. E nós vamos ver quais eram as virtudes cristãs. A humildade, a compaixão, a fraternidade. Oh, assim estás tramado, nunca lá vais. Não. Acredita nisso que está a dizer? Meio. Porque ele do outro lado dizia, não, la ruse, como dizem os franceses, portanto, a virtude. Para a política tem de ser assim. Os fins justificam os meios. Diz, está a dar cabo da moral. Não, ele não estava a falar do campo da moral, estava a falar do campo da política. Agora pensemos então, se não é um bocado razoável. Se eu quiser dar cabo de um inimigo, se o inimigo me ameaça, o melhor que eu tenho a fazer é dar cabo dele primeiro. Alguma dúvida? Mas se entrássemos com os valores cristãos, tem pena do teu inimigo. Não o mates, coitadinho e tal. Eu não matava. O gajo da próxima vez vinha o gajo e matava-me. Eu não te dizia que não devias ser cristão com ele como deve ser. Pronto, já estava morto. Pronto. Portanto, isso é só uma derivação sobre Maquiavel, só para dizer que ele foi muito mal entendido. Na minha opinião modesta, o maior pensador, talvez, o maior filósofo de política do século XX, que é capaz de ser o Berlin, o Isaiah Berlin. Ele é um apaixonado, tornou-se um apaixonado de Nicolau Maquiavel, e ele fez um levantamento das divergências que há em grandes autores, desde a Renascença, sobre a interpretação que devem fazer do Maquiavel. É uma coisa impressionante. Há imensas pessoas, aquilo não é tão unívoco como uma pessoa pensa. Realmente há muita gente que teve inimigos terríveis, a começar pelo Papa, o Papa de época e os outros todos a seguir, por razões óbvias, não é? Mas teve muita gente que abriu, é formidável, muito giro, é uma controvérsia muito grande, mas pronto, não interessa. Eu perdi-me. Olha, não perdeu nada. Perdi, mas comecei a falar, eu sabia que não devia falar de Maquiavel. Qual é a sua concepção de democracia? Estávamos na democracia. Porque o nosso problema é a representatividade. E há outra coisa. Pois é. Eu tenho tentado, sem grandes frutos, passar aos meus alunos a importância da cidadania ativa. Ou seja, do facto de eles serem verdadeiros atores políticos. Porque é disso que se trata. E há uma dificuldade grande em conseguir passar-lhes isso. A importância disso. Eu compreendo que seja difícil. E o se nosso, puder ajudar... o nosso contexto, Portugal, a nossa tradição portuguesa, se é que há uma coisa chamada tradição portuguesa, enfim. Mas, já ouviram falar, se calhar, já ouviram utilizar a expressão sociedade civil. Aqui há uns anos usava-se mais, os políticos falavam muito disso. Quando, por exemplo, vinha o ministro, chegava aqui a esta altura, o ministro, independentemente do partido, é só para dizer o tipo de intervenção. Vinha aqui e falava e tal, o governo vai aqui investir não sei o que e tal, mas contamos com a sociedade civil para acrescentar aquela mais-valia que só a sociedade civil pode trazer e tal. Que raio é isto, a sociedade civil? De uma maneira genérica, pode-se chamar a sociedade civil aquele conjunto de estruturas de instituições dotadas de poder e de influência dentro de uma sociedade, mas que não são propriamente estruturas e instituições políticas. Por exemplo, uma associação empresarial, associação industrial, não sei o quê, é este tipo de estrutura. Uma associação empresarial pode ter muita influência sobre uma data de campos. E, no entanto, não é uma coisa política propriamente. Porquê? Não é um órgão político específico, as pessoas não são eleitas em termos políticos,
etc. Representa a sociedade organizada sem ser através das estruturas políticas. Ora, há países em que a sociedade civil tem um peso enorme. Porquê? Porque essas coisas não se fazem de um dia para o outro. Não começa a haver sociedade civil, como não começa a haver cidadãos, como não começa a haver uma boa prática democrática, só porque sai um decreto-lei, a partir de amanhã todos os portugueses são democratas. Há uma altura, parece-me, no tempo de Salazar, por acaso, parece-me que saiu um decreto-lei a proibir o pé descalço. Isso era relativamente fácil, os polícias andavam na rua, e aquela gente vinha das aldeias com o pé descalço, tal, não sei se pagava multa se não, mas era assim. Quando se pretendeu acabar com o analfabetismo, já foi mais difícil. Não é assim, a partir de amanhã ninguém é analfabeto. Oh diabo, já é mais complicado, isto já não vai por determinação legal. Não se é analfabeto quando se aprende a ler, isso demora tempo. Também não se entra a ser cidadão. Assim de pé para a mão. A prática das virtudes cívicas, das obrigações cívicas, o conceito de cidadania, é uma coisa elaborada. Começa aqui, mas começa aqui na escola, mas continua na família, continua no ambiente lá fora. Continua no ambiente que respiramos, naquilo que vemos tantas vezes, tolices enormes aparecer nas televisões, nas revistas, nos jornais. É um bocado para todo lado. Há países em que essa cultura da democracia começou há muito tempo. Fala-se muito, sempre com um ar de inveja, dos países nórdicos. Os países nórdicos, aquilo sim, aquilo é que é gente civilizada, tipos bestiais e tal, os alemães, os alemães e tal. Fala-se um bocado menos dos americanos, que aquilo é uma grande confusão. E depois, qual é a diferença? É que eles começaram, uns de uma maneira, outros de outra, começaram um processo de desenvolvimento ao nível das pessoas, dos valores sociais, da construção da sociedade civil, muito maior e há mais tempo do que nós. Por exemplo, na Alemanha, sempre teve uma importância fundamental a nível do Estado e teve importância no movimento unificador que levou à construção daquele grande país que se chama Alemanha hoje, que noutros tempos, como eu disse há bocado, era uma manta de retalhos, mas enorme, enorme. Foram as instituições universitárias. Por exemplo, as grandes universidades alemãs trabalharam através dos seus pensadores, dos seus filósofos, dos seus politólogos, enfim, e das gerações que se formavam lá, médicos, advogados, engenheiros, etc. Toda essa gente deu um enriquecimento extraordinário a essa sociedade civil alemã. Em Portugal, a sociedade civil sempre foi muito frágil. Muito frágil. Havia uma nobrezazita, apareceram alguns industriais, havia o exército, as forças armadas e havia os políticos. E nós ainda hoje estamos a pagar, quem quiser perceber muita da nossa história de hoje, tem de começar a estudá-la no século XIX. No século XIX. E há muita coisa escrita, felizmente. E a gente vai percebendo, umas coisas encadeiam-se noutras, outras coisas noutras e tal. Nós, neste momento, e é muito bom, apesar de tudo o que está a acontecer-nos, só temos o curso de democracia tirado há 40 anos. Vocês ainda não tinham nascido, é evidente. Mas estas coisas são geracionais. Para a gente ser cidadão, para ser cidadãos temos que saber direitos e deveres. Mas ao longo dos últimos anos, como se disse, a socialização veio a gente trazer um vazio ideológico. Ou seja, nós cada vez temos menos noção dos direitos e deveres que temos como. Então isto não será um impedimento ao desenvolvimento da nossa cultura política e tanto uma menor influência na nossa vida. Muito bem. Isso é um desafio ótimo para cada um de nós. Eu não aceito ser estupidificado. É? Porque é assim mesmo, pá. Um tipo que tem noção da coisa é que às vezes nós sentimos-nos mal e mesmo assim deixamos-nos dizer, não estou para me chatear, olha, quero lá saber, toda a gente faz isso, mas também não. É a acomodação. Às vezes arrependemos, caraças, se eu tinha sabido. O que acontece, por exemplo, também sem má língua nisto, depois de um ato eleitoral. As pessoas votaram naquele porque aquele parecia que ia ser diferente. Passado 2 meses, afinal de contas, votei naquele gajo, que é igual ao anterior, pá, se eu soubesse, não tinha acreditado. O que é importante? O que é fundamental? É nós criarmos a nossa própria independência, dentro do possível, meu Deus. Dentro do possível, não perdermos uma oportunidade.
Primeiro, de sabermos mais do que as aparências que nos estão a impingir. Isto começa na leitura do jornal. Aliás, começa na escolha do jornal que lemos. Não acreditarmos logo à partida, só porque uma coisa é agradável, e um tipo não sei quê com ar não sei quê, ou uma fulana com ar não sei quê, diz para o rapaz, uma fulana com ar não sei quê diz uma coisa e tal. Porquê? És parvo ou quê? Ora, pensa um bocado no que é que ela diz. Descobrir as contradições dos outros. Isto exige aquilo que é uma palavra muito linda. Um dia deste vi um tipo na televisão que a utilizou, porque era a expressão francesa, que era sagesse, sabedoria. A sabedoria é mais do que a informação. Nós hoje, informação, vocês forem à minha casa a Fermentelos, vê umas grandes paredes cheias de livros e tal. Mas se eu for à net, uma coisita assim, arranjo mais informação do que os meus livros todos e mais outro. Mas eu não troco aquela informação para aquela dos livros. Porque aqueles livros li-os todos, ou uma boa parte deles, ou parte da maior parte deles. Pronto. Não digo que os lesse todos. Mas ou como o ex-ministro Sócrates, ex-primeiro-ministro Sócrates, que disse que leu 10 vezes o Kant. Aquela obra, os prolómenos... Não foi por um não foi, não. Era a crítica da razão pura. Teve coragem de vir dizer, eu li 10 vezes. Está a ser gravado, pronto. Vale a pena dizer mas isto... que não existe nenhum ser humano sobrevivente a 10 leituras dessa obra. Nem o próprio Kant que a escreveu foi a conclusão que nós chegámos. Foi a conclusão que nós chegámos lá na tertúlia. Bem, isto vale a pena trabalhar, mas pronto. Depois desta má língua pequenina e desculpável, porque são tudo factos notórios e públicos, vem outra vez o meu tom de invectiva. É que nós temos precisamente a reforçar a nossa sabedoria, mesmo que às vezes pareçamos chatos, mesmo que às vezes nos diga, também tens a mania de pensar diferente dos outros, nunca pensas como os outros. Opa, eu tenho que pensar pela minha cabeça. Mas para pensar, para me reivindicar o direito de pensar diferente, eu tenho de sustentar a minha diferença. E isso aí é que é uma exigência de sabedoria. E a net nem sempre se socorre disso. Eu posso ter coisas amontoadas, como vocês sabem. Muita informação, se eu não tiver capacidade de a digerir, de a entender e de a canalizar para aplicar essa informação àquilo que está em causa em determinado momento, é como um gajo saber muita matéria e não estar a coordenar as coisas para responder num ponto escrito. Mas o que é que vem a propósito? Eu sei tanto, mas o que é que vem a propósito? Não estou a perceber a pergunta, não. Eu não estou a perceber a resposta, que é diferente. Não é? E, portanto, essa exigência, isto vem desencadear naquilo que se chama a liberdade interior. A liberdade interior começa precisamente por aí. Temos a nossa autoconsciência. Se for preciso nós passarmos por uma coisa que nos diga, tem umas peneiras. Eu tenho peneiras de mim. Tenho peneiras, não é por arrogância, não é por vaidade. Nem é por radicalismo, por ter a mania que sou pronto, sei a verdade e a minha verdade. Não é por isso. Eu não admito a que me aldrabem por um prato de lentilhas. Vocês conhecem lentilhas? Sabem o que são lentilhas? Era a ervilha dos pobres. Quem em Portugal come-se pouco. Se forem a Marrocos, eles continuam a comer lentilhas. O prato de lentilhas vem na Bíblia, era a coisa... Foi o pagamento por Caim e Abel, não foi? Foi chato, pá. Muito mal pago. Um prato de lentilhas é uma coisa de nada. Eu não me vendo por um prato de lentilhas. Querem-me convencer? Argumentem comigo. Eu sou um ser racional. E sou tanto mais livre, quanto mais o meu raciocínio tiver consigo uma bagagem de conhecimentos que eu utilizo para ter a tal capacidade de discernimento, ou seja, de escolha. Porque a liberdade só é boa, só é útil, só tem razão de ser, se for em função, nós podemos optar. Se nós não tivermos liberdade de optar, não há liberdade. E às vezes esta capacidade de optar está escondida. Às vezes, você tem possibilidade, ou escolhe esta ou escolhe esta. Isto aqui às vezes é uma coação. Não, eu quero uma terceira hipótese. Isso não há. Ou é esta ou esta. Não, mas eu não gosto de nenhum. Meu amigo, então está enganado. Para o fim da fila outra vez. Às vezes é assim na vida. E nós aí temos de ter resistência. É preciso coragem. Não é fácil. O que é fácil é um gajo ir com as outras. E com os outros. No maralhau. Isso é que é fácil. Agora, quando chegamos às ideias concretas, há uma coisa que me prejudica, às vezes, o meu otimismo, e aí há um choque de gerações.
Talvez eu e os homens como eu, as mulheres da minha idade, viveram de outra maneira. Outros tempos tinham os seus defeitos, as suas limitações, mas tinha algumas coisas interessantes. Hoje não se cultiva, passe a redundância, o culto dos heróis. Hoje não há heróis. Quando era novo, eu estive uma data de tempo com a mania que ia para oficial da Marinha. Depois não fui. Depois, quando fiz a guerra, fui oficial de cavalaria, mas isso é outra coisa. Também não fui herói especial. Apanhei um tiro no rabo, não, um estilhaço só. Não é nada uma coisa assim para andarmos para aí a espalhar pelas pessoas. Não é nada apropriado. Pronto, foi o que aconteceu. Mas tudo bem. Sobrevivi, pronto. Agora, o que é engraçado é que o tipo que eu mais admirava, lembro-me perfeitamente, era um alpinista. Coisa que em Portugal não há alpinismo, não temos montanhas, portanto não temos uma tradição de cultura de alpinismo, como desporto, como prática lúdica de passar o tempo, embora tenhamos um rapaz que fez um brilharete e tal, mas é lá fora, não é nas montanhas portuguesas, que subiu ao Everest e tal, que é um herói, mas perdeu, ficou com a mão amputada, vários dedos, do gelo, do frio. Bem... Alguém conhece? Não, talvez. Muito bem. Bem, quer dizer, esse tipo de heróis, quando era rapaz, nós vivíamos essa coisa, e não havia televisões como há agora, não havia... Mas as notícias circulavam, e era aquilo em que nós pensávamos, pá, aquilo é que é um gajo, um alpinista e tal. Bom, hoje os heróis são, peço desculpa a quem se sentir ofendido, o Ronaldo é o herói? Mas é o rapaz novo de quem mais se fala. É um dos maiores orgulhos do país, depois do Vasco da Gama, que descobriu o caminho para a Índia. O Ronaldo não tem nada contra o Ronaldo, eu adoro vê-lo jogar à bola. Falar já nem tanto. A pentear os caracóis ainda... Caracóis não, que ele não tem caracóis, tem uma garimpa e tal. As irmãs dele, quando vou ao barbeiro e apanho lá uma revista a falar das irmãs dele, fico lixado. Sr. Jaime, tira-me daqui a tarde. Então o que é que... Sr. Jaime é o meu barbeiro. Mas o Ronaldo, se não for o Ronaldo, quem é mais? Diga-me assim, alguém que sirva... De herói, de exemplo, não é que eu queira ser como ele, mas que eu admiro, cá no fundo digo, caramba, gostava. Uma rapariga, digam, sem ser... Quem? Aristides de Sousa Mendes. Esse já morreu há uns tempos, mas pronto, reconheço, mas esse é um bocado difícil. Pronto, mas aí... Muito bem. Pronto. Num campo de certos valores, pronto, não digo que não. O que é difícil de imitar, não é? Mas pronto, aí está um homem que, pela sua abnegação, pelo seu espírito de sacrifício, enfim, pode ser um herói no campo dos valores, é verdade. Mas estou a ver que é difícil haver mais. E esse era em tempo de guerra e tal, ter justificação. Então a rapariga não tem. Ninguém quer ser como aquela, não sei o que aparece na televisão, que é formidável, a melhor toda, por exemplo. Ou assim... Olha, está mal. Estamos quase a chegar ao fim e eu sei que há uma questão. Eu estou a ver se localizo na minha memória, mas eu vou localizar. Que ela sabe quem eu estou a falar. Não é? Acertei. Foste tu, sim, senhor. Há ali uma questão que eu não queria, que é a única questão que eu tinha conhecimento que eles iam pôr. No final da última aula que tivemos, é uma questão que não vai conseguir certamente responder de forma completa, mas que é capaz de dar algumas dicas ali. Podes pô-la, por favor? É sobre a argumentação. Nós estamos a estudar a argumentação, os argumentos e como fazer um teste argumentativo. E eu já tentei fazer alguns e parece que quando os leio que os argumentos que escolhi para diferentes teses não têm a força que eu gostaria que eles tivessem. Eu gostava de saber como é que é possível eu os tornar mais fortes, ou o que é que posso usar para dar mais força ao texto. Isto é de uma aula retórica. Podia-lhe ter contado esta pergunta, mas não contei. É chato. Agora, se eu estivesse sozinho comigo mesmo a tentar escrever meia dúzia de linhas para responder a isso, o que é que eu diria? Em primeiro lugar... O que é que faz de uma argumentação forte? Primeiro, há uma coisa que eu às vezes tenho dito isto e as pessoas não entendem e já me têm trazido dissabores. Mas eu não separo o mundo em geral, entre
pobres e ricos, ou feios e lindos, não. A minha grande divisão é entre inteligentes e não inteligentes. Entre pessoas inteligentes e não inteligentes. Sem critério nenhum de valorar mais uns do que outros. Não, é uma realidade objetiva. Isto significa o quê? Logo como introdução. Eu tenho de argumentar adaptando-me ao meu contrário. Eu não posso falar da mesma maneira a uma pessoa simples, com pouca cultura, e que, no entanto, pode ser profundamente sábia e sensível e generosa e tudo, mas cuja racionalidade está aqui, sobre determinados assuntos, sobretudo, não posso utilizar a mesma argumentação que utilizarei com este senhor aqui, que pode ser um cretino, um palerma do caramba, um tipo que eu detesto, mas que tem conhecimentos e tal, e que vai entender muito bem a terminologia que eu uso antes de tentar perceber as ideias que eu tenho. Porque a língua não é metade da mensagem. Se falarmos em línguas diferentes, não nos entendemos, por muito abraço que a gente dê. Bom, portanto, ao separar estes dois níveis, dou a primazia à questão da racionalidade. Eu tenho de ser inteligível na argumentação. Aquilo que eu digo tem de ser percebido pelo outro. Se ele não perceber bem, estou-me a explicar mal, ou ele não é o tipo certo para eu estar a discutir o assunto. Eu digo, olha, não vou discutir isso contigo, desculpe lá, é melhor. Boa noite. E se for preciso, um tipo pode fazer isso. É melhor do que estarmos a embaraçar-nos e a chatear-nos, às vezes a engalfinhar-nos por causa de uma coisa que não tem saída possível. Outra coisa é a convicção. Porque o cínico, o Camus, cujo centenário vai agora correr, um grande escritor francês, também foi filósofo, tem uma expressão que era: o cinismo é a grande tentação da inteligência. Sem irmos aqui para a definição do que é o cinismo, etc., é só assim. Quanto mais inteligente é uma pessoa, mais corre o perigo de ser cínica, ou, para simplificar agora para vocês, de parecer vaidosa, ou de parecer que tem a mania que é mais que os outros, ou que sabe mais que os outros. Quer dizer, há um preço que se paga quando se é inteligente. E aqui a inteligência é no sentido não só de ser brilhante, mas de ter conhecimentos. Alguém que estuda bem uma lição pode ser mais inteligente, menos inteligente, mas estuda bem a lição, se fica a sabê-la, aquilo sabe. E isto põe em posição de argumentar ou de contra-argumentar com o professor amanhã sobre aquela matéria. Assim é no resto. A questão da convicção é muito importante. Sobretudo se aquelas matérias que nós estamos a discutir se colocam no plano moral, ou das ideias, ou dos sentimentos, em que a parte nossa que é pessoal e não a parte que é dos livros ou que é da net, é que conta mais. Aí temos de parecer que somos verdadeiros naquilo que dizemos, que somos autênticos. Dizem assim, mas porquê é que não? Não, porque não. É o que eu sinto. Não. Este não vale por um tratado. Se é aquilo que eu sinto cá dentro. Portanto, eu não vinha preparar para essa resposta, que é um bocado elaborada. Mas vamos lá ver o que é que eu disse. A questão da racionalidade, a questão da língua, da mensagem ser perceptível, porque eu não posso exigir uma discussão se eu não facilito essa discussão. O diálogo tem de ser facilitado entre dois parecidos, não é? E eu tenho de estar disposto a ouvir o que o outro quer dizer para às vezes dar a resposta. Olha, há uma questão, é com isto que terminamos, há uma questão extraordinária. Um grande pedagogo nosso que já morreu, João dos Santos, tem um livro de ensaios, que tem um título extraordinário, que é assim: se não sabes, por que perguntas? Até para perguntar eu tenho de saber, porque uma pergunta inteligente é uma coisa, uma pergunta não vale nada. E a tua pergunta foi inteligente? Muito boa. Sim, senhora. Desculpa lá se a minha resposta não esteve certinha, fica para a próxima. Daqui a 2 anos. Já cá não estão. Estão cá, que a gente faz por isso. Não podemos perder a luz. Muito bem. Muito obrigado. Obrigado também. Muito obrigado. Está bem. Muito obrigado. Tudo bem.